pretos nem brancos, apesar, né, no vídeo sou mencionado, mas todos nós somos pretos e brancos. Antes de a gente apresentar efetivamente o que a gente tem feito aqui em Maricá, eu convido, se houver permissão, em honra aos nossos ancestrais, convido vocês a fecharem os olhos e sentirem com os ouvidos do coração e da alma o que eu quero trazer aqui. Eu estou aqui representando todos os nossos ancestrais, aqueles que foram excluídos dos seus sistemas familiares e do sistema educacional, e de uma sociedade patriarcal que também excluiu o feminino da educação, o acolhimento, o afeto, o cuidado e a humanidade. Nos colocamos aqui, neste momento, em nome daqueles que vieram antes de nós e não puderam pertencer nem aos seus sistemas e nem ao sistema educacional. Ancestrais silenciados pela educação e atravessados por estruturas que ensinaram mais pelo medo do que pelo cuidado. Eu estou aqui para representá-los. E faço isso lembrando que, na história da educação, sempre houve quem ousasse romper com a pedagogia do medo. Eurípides Barçanufo fez isso no início do século XX, quando criou uma escola baseada no vínculo, na dignidade e na inclusão, quando ninguém fazia e falava isso. Em um Brasil marcado por profundas exclusões. Décadas depois, a Escola da Ponte, em Portugal, através do professor Pacheco, nos mostrou que é possível organizar a educação a partir do pertencimento, da autonomia e da confiança, sem violência, sem punição, sem silenciamento. Ambos nos lembram que educar não é controlar, é sustentar. Não é padronizar, é cuidar. Nos colocamos aqui, nesse momento, em nome daqueles que vieram antes de nós e não puderam pertencer. Educar não é controlar, é sustentar. Não é padronizar, é cuidar. Não é excluir, é permitir que cada um exista e aprenda a partir de quem é. Por isso afirmo com consciência histórica, responsabilidade ética e embasamento neurocientífico que sem afeto e sem segurança a criança não aprende. E é com essa verdade que declaramos, a partir de 2026, iniciamos um novo ciclo na educação. Um ciclo em que o vínculo organiza o aprender, em que a escola se torna território de pertencimento, e em que aquilo que foi excluído pode finalmente retornar. Esse simples movimento, no dia de hoje, dá visibilidade aos nossos ancestrais excluídos. E assim poderemos todos nós, dos nossos lugares, dizer para eles: eu vejo vocês, eu honro e incluo vocês. Vocês podem finalmente voltar para seus lugares, no sistema porque vocês fazem parte. Por fim, gostaria de convidar a cada um de nós a reconhecer o lugar que ocupamos nessa história. Nada do que somos começou em nós. Recebemos uma educação atravessada por dores, silêncios e exclusões. Mas hoje temos algo que muitos antes de nós não tiveram a consciência. Podemos honrar nossos ancestrais não repetindo dores das suas feridas, mas acolhendo caminhos diferentes. Se no passado a escola foi lugar de medo, agora pode ser lugar de segurança. Se foi lugar de exclusão, que se torne espaço de pertencimento. Não para negar nossa história, mas para ressignificá-la. Que possamos sair daqui lembrando que educar é um ato profundamente humano, político no sentido mais nobre e reparador. A partir de 2006, iniciamos um novo ciclo na educação. Ele não começa em políticas ou métodos,
Ele começa em cada educador que escolhe sustentar o afeto e a segurança emocional como base do aprender. Que aquilo que foi excluído encontre lugar, que aquilo que foi ferido encontre cuidado, e que a escola volte a ser um espaço onde a vida possa florescer, com respeito aos que vieram antes, presença no agora e responsabilidade com os que virão depois. Encerramos esse momento, e esse encerramento não fecha apenas uma fala, ele fecha um ciclo para abrir um novo ciclo na educação. Nesse momento, a gente vai começar a apresentar o que a gente tem feito por aqui, com o núcleo de Maricá, em relação a projetos de comunidade de aprendizagem. O Zé já comentou sobre a chegada dele. Então, assim, um dos trabalhos que o professor fez aqui, ele ainda perdura um pouquinho. Eles dizem que a comunidade de aprendizagem é numa escola chamada Taliba, municipal. Eu visitei essa escola há pouco tempo, e eu vi ali alguns dispositivos, sim, né? As crianças apresentando a escola para mim, falando de alguns dispositivos, mas a sala de aula continua, e a gente vê muito pouco do que é realmente uma comunidade de aprendizagem. Mas ficou uma semente plantada ali pelo professor. Atualmente é esse que eu conheço, e os projetos que iniciaram. O Bruno chegou aí, não, né? Alguém pode ver lá no grupo, porque eu acho que ele mandou uma mensagem, não sei se ele está perdido. Nesse momento eu vou chamar o André e a Maria de Lourdes. Como eu falei, seria o Bruno e o Evaldo, tá? Mas a gente vai começar com o André e com a Maria de Lourdes. O André é da Associação Arte 7, ele vai falar um pouquinho ali. Em seguida, a Maria de Lourdes vai começar a falar do trabalho que a gente fez. E eu vou tentar compartilhar as fotos. Se eu não conseguir, eu mando para a Zizi, tá? Bom dia, estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Está saindo o som? Sim, Tá. Ok. Então, deixa eu falar. Eu sou o André, e junto com minha esposa nós fundamos a Associação Cultural Arte 7 na Barra de Maricá, situado no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, município de Maricá. Tá? A Associação Cultural Arte 7 nasceu no final de 2024, impulsionado pelo desejo de fortalecer a cultura e a arte e a cidadania em nossos territórios, na nossa comunidade. Tá? Durante o ano de 2025, desenvolvemos ações marcantes com muito esforço, união e criatividade. Quando eu falo esforço, é a nossa autossustentabilidade, né? Nós não tínhamos apoio nenhum, então nós conseguimos fazer sem apoio de ninguém. Nosso trabalho ganhou força com o projeto de Zé Pacheco, apresentado por Dona Lourdes, que vai falar daqui a pouquinho também, né? A partir de uma escuta sensível e comprometida. Foi a fala do nosso grupo nesse processo que despertou interesse e abriu os caminhos para que o Arte 7 ganhasse vida e propósito. Foi ali que a ideia da fundação nasceu ainda mais forte. Tá? Então é isso que eu tenho a apresentar sobre o Arte 7 e é o que temos para contribuir com a cultura, né, que anda lado a lado com a educação, e esperamos estar trabalhando cada vez mais com isso. Muito obrigado a todos. Pode falar, se não conseguir, eu mando para vocês. Bom dia a todos. Essa proposta, junto com o Arte 7, ela aconteceu igual o milho de pipoca que a gente planta para o gato comer. Você coloca o milho num espaço retangular, né? Por cima da terra, uma camada fina, joga água, e em poucos minutos ele explode. E o gatinho vai lá comer. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. A conexão com o Arte 7 foi um ciclo de vizinhança,
porque quando eu conheci a Arte 7, o André e a Isabel, eles começaram a desenvolver um programa cultural oferecendo música, teatro, dança, hidroginástica. Nesse momento, eu estava fazendo a formação com o professor na Casa Darcy Ribeiro, o Viver Darcy, e apresentei uns vídeos e os trabalhos lá, né? Fiz uma entrevista com o pessoal do Arte 7, com aluno, professor, vizinhos, e daí surgiu o interesse do professor em conhecer o Arte 7 e tentamos fazer lá as tutorias. Eu já conheci o trabalho do professor há muito tempo, usei algumas coisas na minha vida profissional, né? Durante o tempo que eu dava aula de turma, eu venho do chão da escola, passei por todos os cargos de escola, com a estrutura que eu aprendi na formação, que eu comecei a fazer diretamente com ele, com a Zizi, com a Nádia. São formações maravilhosas que só vieram enriquecer tudo. E aí o André jogou no meu colo e da Malu uma colônia de férias. E nós vimos a oportunidade de desenvolver ali atividades que tivessem a ver com isso. Então, conseguimos, dentro da colônia, tivemos a participação da Fabi, que fez conosco atividade de divisão da Partilha da Beleza, tivemos a visita da Edilene, da Escola da Ponte, de vários grupos. Então, mas durante o percurso da colônia, estávamos eu, Malu, a equipe do Arte 7, e conseguimos desenvolver várias atividades que envolveu os potenciais da educação. Usamos arte, usamos meio ambiente, usamos pesquisa, todos os potenciais, potenciais, que maluco, agora eu esqueci, como é que a gente fala? Todos os potenciais, né? E do desenvolvimento humano. A nossa conexão de vínculos, fizemos vínculos, conseguimos trabalhar, e tudo isso, assim, foi só a pipoca explodindo, no que não houve uma finalização, foi um tempo muito rápido, mas conseguimos fazer, e Malu vai mostrar as fotos. As crianças gerenciaram todo o trabalho, eles construíram o material das festas, escolheram o tema, construíram as coreografias, escolheram música, desenharam, pintaram, fizemos jogos de salão também. Então, foi o que nós conseguimos fazer num período muito curto, e estamos buscando agora trazer essa tutoria para um desenvolvimento maior, envolvendo essa comunidade aqui, das escolas, de vizinhança, como nós conseguimos fazer. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Oi? Não, está aparecendo não. Malu, tá aparecendo o WhatsApp, mas não está aparecendo agora as fotos. Está aparecendo os arquivos. Eu estou tentando falar contigo. Apareceu um pouco as fotos, depois agora está aparecendo o WhatsApp. Se passar a foto, precisar alguma coisa, aí a gente fala da foto. As fotos, enquanto você estava falando, eu estou passando. Foi passando? Porque tem um vídeo, só tem um vídeo da quadrilha, que foi o encerramento da colônia, na sexta-feira, foram 2 semanas de colônia, e aí a gente fez um vídeo da quadrilha, né, porque todos os conteúdos que a gente trabalhava eram conectados, e havia essa produção aí para o final da quadrilha. Esse é o encerramento, tá? Esse vídeo, eu abri, aparecer para mim, mas não está aparecendo para vocês. Eu tenho alguns outros vídeos também, que foram das tutorias. Então, a Edilene foi com um grupo,
né? O professor ficou com o outro, a Lurdinha ficou com o outro. Tá? Eu pensei em colocar, porque como são vídeos, eles são mais pesados. A gente culminou a colônia de férias no sábado, dia 19 de julho, que por acaso era o meu aniversário. A gente culminou com essas tutorias, que eu vou colocar os vídeos para vocês no grupo, peço a Zizi para encaminhar. E a gente fez um trabalho também muito legal, que o professor deixou a gente muito maluco aqui, porque ele surgiu com uma ideia da gente fazer o xadrez, ensinar as crianças a jogar xadrez. Eu falei, eu não sei jogar xadrez, vou ter que aprender. Aí, como ele sabia, ele ensinou as crianças a jogarem o xadrez, né, comum, num brinquedo, mas ele surgiu com a ideia de a gente fazer o xadrez humano, que é algo que ele já tinha feito. E foi muito legal, porque aí as crianças fizeram parte desse processo de colocar, né, de criar ali a roupinha, enfim. E é um vídeo também muito legal, eu vou tentar encontrar aqui algumas fotos, mas o vídeo também veio a gente lá, numa praça, a gente pegou um lugar lá da prefeitura, que era fechado, e a gente montou com a ajuda né, de alguns pais, a gente montou esse xadrez humano lá, e ficou muito legal. Esse foi o encerramento desse trabalho que a gente fez aqui. Nesse momento, a Art7 está sem o espaço, então não tem tutoria acontecendo com essas crianças mais. A Art7 mudou, então tá distante dessas crianças. Se por acaso a gente conseguir algo para o lado de lá, a gente retoma. Senão, a gente vai iniciar aqui com essa escola que eu iniciei falando, que é o Colégio Ataliba, a instituição IFISA, que é uma instituição filantrópica, Seara do Amor, esse é o nome dela, é uma instituição espírita, que eles oferecem essa parte pedagógica também. Então, é um círculo que vai se iniciar, integrando essa comunidade, Morada das Águias, com a IFISA e com essa escola chamada Taliba. Tá? Fora isso, a gente, em breve, se Deus quiser, retoma lá com a Calma, que antes era conhecida como Cala. E aí, aproveitando, já vou passar, falando em a Calma e a Cala, já vou passar para o Evaldo. Tem mais alguma coisa para você falar? Tá, depois a gente... Aí eu vou pedir, então, vou tentar compartilhar aqui o que eu tenho de foto. Tem bastante foto. Primeiro eu vou pedir a Evaldo, porque numa ordem cronológica o Evaldo iniciou, e depois o Bruno, né? Aí o Bruno fecha ali o que ele fez, porque o Evaldo trouxe a parte do sonho, aquilo que ainda não estava concreto, e o Bruno chegou concretizando. Então, o Evaldo pode falar. Deixa eu catar aqui as fotos. Bom dia, eu sou o Evaldo, sou artista plástico, escultor e bioconstrutor, e trabalho há alguns anos para um grande festival em Portugal de música, em que houve necessidade, em um momento de criar uma área para os pais e crianças, porque o festival esse ano, próximo ano, vai fazer 30 anos, e as pessoas que frequentam o festival desde o início, hoje são pais, e houve essa necessidade. Então, a gente criou a Young Dragon, que é uma área específica com programação e para as crianças, né, do festival, e eu fiquei na função de criar o espaço. Então, como era um espaço para adultos, não podia perder também essa pegada do adulto e das crianças ao mesmo tempo. Então, não podia fazer uma coisa tão infantil, porque também muitos adultos passavam pela área. Então a proposta foi criar um espaço para crianças mais velhas também, e não perder essa criança interior, né? E cheguei em Maricá, eu cresci em Maricá, e tenho passado os últimos anos a tentar voltar para Maricá, largar. Eu vivo em Portugal há 30 anos, tentar deixar Portugal e viver em Maricá, mas sempre, por causa de trabalho, por causa das questões pessoais, não consegui.
encontrei o professor José Pacheco, que já conhecia o trabalho dele em Portugal, aqui em Maricá, num acaso, né, num evento aqui em Maricá, aqui em Itaipuaçu. Então, ele me convidou para conhecer o projeto que estava começando ali em São José do Ibaçaí. Chegando lá, um sítio maravilhoso, um sítio incrível, com uma boa vista e com muito potencial para fazer coisas. E comecei, na verdade, como voluntário, comecei a trabalhar ali, a cuidar do espaço e a tentar fazer do espaço um espaço para crianças e para crianças mais velhas, como eu costumo falar. Então, a ideia era trabalhar com o espaço com bioconstrução, permacultura, ateliês de arte, ateliê de ofícios, tipo carpintaria, tipo esse tipo de atividade que eu acredito que seja importante para o currículo escolar das crianças, né? Saber fazer coisas, tocar no material e não comprar feito. Eu acho que é o futuro, é esse. Eu acho que a gente está caminhando para um lado muito complicado de ter tudo comprado, ter tudo produzido, poluindo, a começar na base uma consciência ecológica e uma consciência de o que se pode fazer. Nem tudo é lixo, nem tudo podemos reciclar, reaproveitar, etc. Então, a proposta, quando cheguei na autora, era Cala, hoje é a Calma, era exatamente essa, trazer isso. Então, com os meus contatos também em Portugal, consegui trazer alguns voluntários para trabalhar dentro daquilo, e fazer do espaço um espaço mágico, um espaço, acho que é importante também ter as crianças dentro de um espaço em que seja inspirador para a educação. Um espaço inspirador, um espaço em que as crianças se sintam num espaço mágico e, ao mesmo tempo também consiga ver isso acontecer, né? Ver o processo de como se faz, não ser só comprado. Há muita coisa que realmente é necessário comprar, mas há muita coisa que não é necessário comprar. E passar isso para as crianças, acho fundamental. Então, o meu contributo dentro da associação é essa. Espero, no futuro, continuar com isso, continuar dessa forma, trazer mais pessoas. Tem uma lista de pessoas que quer vir a Maricá para trabalhar nesse projeto. Então, é isso. Eu não sei se eu fui claro, mas agradeço. Aqui avisa que está usando o meu, que aí não pode usar o meu. Já passou? Zizi, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Tudo bom? dia, Bruno. Zizi, primeiramente, perdão por você me convidar 2 vezes para entrar na janela para falar na Semana Enar, que eu não estava disponível das 2 vezes, tá? Perdão, mas eu vou compensar. Que bom. Então, gente, muito bom dia a todos. Um prazer participar mais uma vez, mais um Enarc, né? O último que a gente participou foi em Mendes. Foi muito bacana, foi muito significativo. A gente acredito que a gente conseguiu contribuir com as ideias e com a disponibilidade de tempo de cada um naquele momento, né? E só complementando, né, o que o Evaldo trouxe, né? O Evaldo chegou na antiga Cala, hoje a Calma, antes de mim, né? Fez um belíssimo trabalho junto com os voluntários que lá estavam, né? E aí a gente começou a desenvolver o projeto. À época era eu, a Francis, o Gabriel, a Bruna, né? Depois chegou a Ana e depois o Vladimir, né? Que justamente deu prosseguimento a esse trabalho de bioconstrução que o Evaldo deu início, né? Essa questão colocar as crianças para entender a questão da educação significativa, né? Isso foi muito bacana. Junto com as crianças, o Vladimir construiu uma horta mandala, né? Porque as crianças botaram a mão na massa mesmo. Inclusive, eram elas as responsáveis por molhar, por regar,
por fazer a manutenção junto com suas mães e pais. Então, isso já começou a fazer uma mudança de mentalidade nas crianças com a questão realmente do nome comunidade escolar, né? Os pais começaram a compreender isso, os filhos começaram a cobrar dos pais para cuidar da comunidade. Então, isso já buscou um elo muito forte entre o nascente da comunidade, familiares e os tutorandos, né? E o mais bacana de tudo é a gente observar a teoria se materializando na prática. Eu acho isso que foi o mais forte na Calma, né? Trazer só 2 relatos, né? Para não estender muito. Foi uma festinha de comunidade que a gente fez, né? Em confraternização para até final de ano. E aí foi os relatos dos pais, foi o relato dos tutorandos, né? A Maria, por exemplo, começou a levar os dispositivos para a escola, né? Levantar a mão, do pedir silêncio, tentar fazer acordo de convivência na escola do Kaique. O Kaique é uma escola ali em São José de Baçaí, que é uma escola um pouquinho conturbada, né, em relação à organização, infelizmente, mas através de uma criança começou a instalar dispositivos na sala de aula, né, isso foi muito bacana. A gente começou com o contraturno, esse contraturno começou a se mostrar como se fosse realmente, como na prática, a vida real em comunidade, levar a comunidade para a escola. E o outro relato bem bacana foi um garoto autista, né, que é o Miguel. Miguel mora em Santa Cruz da Serra, mas sempre vinha 2 finais de semana para Cala. E aí, durante lá a festinha, os pais diziam assim: olha, o que vocês fazem aqui que o Miguel levanta a mão e fala que tá muito barulho? Né, um garoto autista, né, tem então grau 2, né, então ele levantava a mão: mamãe, muito barulho. E aí a gente foi explicar para os pais que aquele dispositivo era estava pedindo silêncio, né? E o próprio Miguel ajudou a desenvolver o campinho de futebol. Acho que tem uma foto dele medindo com a trena o tamanho do gol, né? Ele não sabia a numeração, mas ele marcou com a canetinha, onde era a distância de um gol, e com a mesma distância foi medir outro gol. Ou seja, a educação significativa para ele, que faz sentido naquele momento. Era aquele momento que ele sabia fazer a medida daquele espaço, né? Ou seja, estava aprendendo no momento dele, né? E o outro relato do Natan, do Nauan, da Maria, né? Que é interessante que o Nauan, ele, nessa questão da educação significativa, ele queria construir um carro, né? Que pena que ele construiu, inclusive, né? Ele trabalhava, antes de vir para cá, ele trabalhava num ferro velho, né? Ele tinha deixado de estudar para catar recicláveis para construir o carro dele, né? E a gente conseguiu desenvolver nessa questão, ele dava para estudar e dava para ele trabalhar assim e ainda continuar o projeto dele do carro, né? Terminou o carro, infelizmente roubaram o carro do garoto, mas ele não desistiu e estava construindo outro. Bem bacana, hein? A ideia dele era construir movido, que se fosse alguma coisa de energia limpa. Ele sabia o quê, mas queria construir alguma coisa que fosse com energia limpa, né? Então, a partir de uma questão que não foi tão agradável assim, se tornou uma ideia significativa para ele, né? Outra coisa interessante na Cala foi os dispositivos em relação à questão dos acordos de convivência, né? E que no final de todas as atividades, né? Acho que a Malu tá mostrando aí, né? Acho que colocava todos a questão do cronograma e dos acordos, e a gente sentava em roda para fazer uma mini plenária, né? Uma mini assembleia. E aí eles vêm e falam assim: não, tio, hoje eu não fui legal, hoje eu descumpri tal acordo, então eu mereço ser punido. E aí foi muito bonito, que a Bruna falou assim: mas você já reconheceu, não reconheceu? Reconheci. Você acha que merece ser punido? Ele parou, pensou. Esse garoto era o Enzo, era um dos garotos mais difíceis da comunidade. Ele, realmente, tia, eu já reconheci, né? Fiz, então, você merece ser punido. Você está reconhecendo um erro, que significa que você vai, melhorar. Então, isso coloca nas crianças, é interessante isso, que eles começam a internalizar os dispositivos e os sentimentos da comunidade naturalmente, né? E principalmente para falar sobre o ambiente da comunidade, né? O amigo Zé sempre fala que escolas são pessoas e não paredes nem lugares, mas, sobretudo, o ambiente precisa ser agradável, né? Antes existia um prédio físico, né, ali, e fazia apenas sentido ter tinta na parede e cimento. Então, a gente fez uma imersão, vivência na escola aberta, né? O amigo Zé intermediou essa questão de vir alguns recursos para a gente lá, e a gente, a partir desse recurso, a gente aplicou
no prédio para fazer com que as crianças começassem a internalizar também a questão das funcionalidades, sobretudo da matemática. Então, a gente quebrou tudo, fez círculo, fez triângulo, quadrado, retângulo, tudo isso com a ajuda deles, porque tinha que ter, sobretudo, a mão, a ideia e, sobretudo, o projeto deles em cima da Cala, para fazer com que essa ideia de planetária comece da Cala para a casa deles. Então, isso fez com que a gente observasse que funciona, dá certo, é possível, né? A professora e doutora Nise da Silveira fala que a gente não pode se curar de todas essas loucuras, né? Que são parte dessas loucuras que fazem os nossos sonhos virar realidade. Então, quando a gente falava um pouco sobre a metodologia na comunidade de aprendizagem, as pessoas, a Francis sabe, né, melhor que a gente lá na Rocinha, chama a gente maluco, vocês são doidos. Então, pergunta à professora Nise da Silveira se somos loucos realmente. Na verdade, não somos, estamos lúcidos. Né? Então, a comunidade de aprendizagem, essa utopia que o Paulo Freire coloca, mas coloca a utopia como um sonho possível, mostrou para a gente que os dispositivos, a teoria, os conceitos, conseguem ser aplicados na prática. Basta apenas ter pessoas disponíveis e dispostas a abraçar um projeto que quer fazer com que a educação realmente seja de qualidade e para todos, e não para alguns. Tá bom? Obrigado. Bom, mas a Mariana... Estou terminando de passar as fotos, e aí depois eu passo a palavra ao professor. Eu estava aqui a sugerir que a Ana, que é a companheira do Evaldo, é neófita do grupo, pudesse também comunicar algo. Não tem? Ah, perdão. Isto de ser português não é fácil, não é? Estava sem áudio. Estava a dizer que a Ana, que está aqui, companheira do Evaldo, ela é a neófita do grupo. Eu gostaria que ela dissesse algo enquanto a Maria Malu procura as fotos, daquilo que ela espera, porque ainda está começando, não é? Está-se apropriando de um espaço dentro deste núcleo de projeto. Ana? Olá a todos. Eu não... Sim, eu estou pela primeira vez no Brasil e este conceito teórico e prático é inspirador e é também algo que traz o coração a bater sobre o que é possível também fazer com as gerações que são estas crianças e que serão futuros adultos, porque nós já vivemos também os nossos adultos e os adultos que nos criaram e trazer uma mudança acho que é importante, sobretudo afetiva. Eu não tenho experiência em educação assim profissional de todo. Passou pelo ano passado por um projeto de voluntariado onde eu fui para a Índia e estive lá com uma comunidade também que é ajudada por uma organização não governamental e tive o meu grupinho de adolescentes e foi muito gratificante com pouquinho e com muita dedicação, pouquinho digo a nível de tempo e se calhar de recursos, que há resultados a partir do laço afetivo e da presença. Essa foi a minha experiência em 6 meses lá e acho que é isso, é esse recurso afetivo de pôr as crianças também com o poder de gerarem os seus próprios recursos, tanto a nível com a bioconstrução, de criarem coisas com as próprias mãos e com a natureza e lhes dar voz para elas também organizarem e serem promotoras do seu próprio bem-estar e poderem comunicá-los depois também na comunidade e na família. Acho que é maravilhoso e estou
estou assim muito a ver e a absorver tudo o que todos já fizeram e não sei, vamos ver o que é que acontece da minha parte também. Obrigada pela palavra. Não sei falar, não. Bom dia, pessoal. Então, era para eu falar depois aqui do Bruno, mas não deu. Eu estava vendo as fotos aqui e a lágrima rolou, né? É emocionante a gente ver. Não vou conseguir de novo. É emocionante a gente ver o quanto que as crianças cresceram, amadureceram emocionalmente e fizeram essa transformação na nossa vida também. Porque a gente chegou lá também meio que sem saber o que a gente ia fazer, né? Aprendendo dispositivos para poder aplicar ali com as crianças. Foi tudo muito rápido, assim, muito na prática mesmo. E a gente tentou absorver tudo de melhor que a gente tinha e passar tudo de melhor que a gente podia, com muito amor, com muito carinho, muito acolhimento para aquela comunidade que estava nos recebendo ali no momento. E cada sinal, cada aprendizado de cada criança transformava verdadeiramente a nossa vida. E hoje eu estava vendo aqui as fotos e não aguentei. Me derramei em lágrimas e ver o Bruno falando, né, do quanto que as crianças cresceram, amadureceram, aprenderam. Eu estava lembrando do quanto que nós crescemos, amadurecemos e aprendemos nesse processo. Então é isso, é só agradecer, desejar que esse sonho continue, né, que não morra nunca, que tenha sempre loucos como nós acreditando nessa educação de verdade construtiva aí, voltada para o afeto, né, para o acolhimento, e que a gente possa continuar fazendo um pouquinho, pelo menos, do que a gente começou. É isso, obrigada. Bom, pessoal, que bom que eu estou entre loucos, porque eu sempre me considerei uma maluca, não me encaixando em lugar nenhum. E quando as pessoas me diziam, você é meio louquinha, eu amava. Nunca, porque é assim que eu me sinto. Então é bom estar entre loucos, porque são eles que fazem a mudança, que têm coragem para fazer a mudança, né? E quando a gente está junto, a força é maior. Todos aqui estão, eu estou me segurando para não chorar muito, todos estão muito emotivos aqui, porque tem muita história, né? Linda, e a gente vai continuar. 2006 vai ser diferente, eu tenho certeza que vai ser diferente, e eu vou passar a palavra para o professor, para ele encerrar esse encontro, não é? E aí dá a oportunidade, se alguém tiver alguma dúvida. Eu quero agradecer muito. Desafiador. Pode falar, professor. Então eu também estou fungando, mas não me controlo. É que isto que aconteceu, a partir, sobretudo, de meados de 23, não, de meados de 24, marcou muito esta boa gente, que foram heróis. Está fechado, hein? Não? É o som, do som. Ao Estás a ouvir? Sim. Estava a dizer que esta gente foram heróis, porque aguentaram muito sofrimento, muitas privações, porque aconteceu com a comunidade da Lagoa das Amendoeiras, Maricá, aconteceu um crime. O Bruno, a França e outras pessoas que lá passaram, Arnaldo, eles fizeram milagres quando conseguiram reunir as crianças que sofriam, enfim, nas escolas onde estavam, algumas com 13, 14, 15 anos, 30 e tal anos,
analfabetos, mulheres muito maltratadas por maridos, crianças abusadas sexualmente. Agora é que eu estou a falar de uma comunidade muito pobre, muito carente, mas que, quando surgiu a comunidade da Lagoa, eles se transformaram totalmente pelas mãos desta gente que acabou de falar e que Maricá e o Brasil não merece. E não merece porque a crise que se instalou foi de natureza financeira. Tudo estava pronto para que acontecesse mudança, inovação, mas foi difícil manter um projeto quando a Secretaria injetou responsabilidades, quando uma pessoa nos atraiçoou totalmente e nos fez passar privações várias. E hoje estamos, como disse há bocadinho a Malu, num momento de ressurgimento. Nós iremos entrar em contato com a Secretaria de Educação, iremos retomar a presença na comunidade e cuidar, pelo menos até fevereiro, de poder manter pelo menos 2, 3, 4 pessoas na comunidade devidamente pagas, porque um trabalho que merece uma retribuição generosa. E neste momento creio que teremos condições para há um plano de apoio financeiro, que não vou agora falar, mas até junho, próximo ano, espero que a Secretaria de Educação de Maricá compreenda que não pode permitir-se, não pode ficar à margem deste projeto. O projeto de Maricá, da Rede de Comunidades, é um exemplo típico daquilo que eu chamo de obstáculos à mudança. Passou por tudo. O primeiro obstáculo, como eu costumo dizer, é o próprio, sou eu, e isso foi ultrapassado. Foi ultrapassado pela humanização que atravessou todo este processo. Depois, o maior obstáculo é o outro. E realmente houve uma pessoa que prejudicou imenso. Uma traição terrível no projeto. Prejudicou imenso a continuidade do projeto. Mas tem a formação, nós também resolvemos. A Edilene veio, a Fábio veio também para ajudar. Depois um conjunto de dificuldades que se colocam a qualquer outro projeto, mas que aqui tomou uma dimensão bem maior. Então a boa notícia é de que há pessoas como o Bruno que não desistem e este vosso amigo que também não desiste e este núcleo espetacular que está aqui. Aliás, a Isabel ainda não falou, mas pronto. E que jovem aqui, como a Lutz, né, tem um potencial de mudança incrível. Então, ides ver o que vai acontecer em 2026. Eu penso que o projeto Maricá vai servir de exemplo para aqueles que continuam cínicos, imbuídos de uma corrupção moral sem precedentes, que aliás se traduz na corrupção dos políticos, que a comunicação social nos mostra, e também corrupção económica. Mas isso ficará para depois. Importa é ver como recomeçar. Em janeiro irei até lá com o Bruno e todo este mundo para simbolicamente retomar o projeto. Talvez aos fins de semana possamos realizar algumas residências pedagógicas com as crianças, jovens e tal, porque pode gerar uma renda também. É isso. Se houver aí alguém que queira perguntar alguma coisa a esta gente, eu sou mais um elemento deste núcleo e, portanto, a Malu retoma
o comando das operações, e se houver alguma dúvida, algum esclarecimento que queiram fazer, estaremos por aqui. Gratidão. Pessoal, eu combinei com a Zizi, porque são muitos documentos e vídeos, e são documentos muito bonitos, assim, foi um período muito bonito, e a gente quer compartilhar com os grupos aí que a Zizi, né, administra, e aí eu vou tentar colocar isso numa pasta, mas não consigo fazer isso agora, né, e mando para a Zizi, e aí ela coloca nos grupos, tá? A gente tem aqui também, que não quis falar, a Isabel, é a esposa do André, faz parte da Arte 7. Ela é maravilhosa com a dança cigana, então é um dos projetos para a gente trabalhar aí com as crianças, né, trabalhando com consciência corporal, um monte de coisa que dá para fazer, né, cultura, enfim. Alguém mais quer falar, quer compartilhar? A gente tem a Sidney aqui, que nesse momento não integra o grupo, né, o núcleo, mas eu gostaria de dar a palavra, se você quiser falar alguma coisa. Não? Sinta-se à vontade. Então, vamos lá. Zizi, eu vou passar o comando para você. Aqui da nossa parte, a gente encerra. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A Bianca levantou a mãozinha, Malu. Tá, só um momentinho. Oi? Depois a Lourdinha vai falar. Tá, levantou. Tá, pode falar, Bianca. Eu não vou ter que botar Malu, eu não ia falar muito porque eu estou meio febril e na verdade, eu estou, além de febril, eu estou tremendo. Eu não sei se eu devo falar, porque eu tenho esse problema de entendimento. E é bom porque quando eu falo com você, você me entende, né? No seu início aí, você falou um pouquinho sobre o meu eu, né? Que é o seu, é o nosso, e você sabe que eu admiro imenso você. E, assim, eu sempre penso no impacto, né, e, assim, desse projeto. Para mim, não tem dúvida em relação a isso, sobre esse impacto que vocês trazem para a sociedade de Maricá, que é tão próxima a mim. Fico até com pena, porque eu queria estar aí hoje com vocês, mas eu não fui, e, né, por força maior. Esse impacto está notório. Sempre eu puxo pelo lado, porque... você me conhece um bocadinho, o professor Tamanho, João, então, enfim, eu venho sempre naquela parte, para mim, que é primordial, que é a sustentabilidade do projeto, porque eu não gosto de depender de prefeituras, secretarias, você sabe como eu sou, você também é um bocado parecido, você é canceriana, eu entendo muito canceriana, e, assim, eu sempre puxo essa sustentabilidade porque, para mim, é importante. É a forma que eu consigo contribuir com esse projeto, porque eu quero fazer parte dele, apesar de não estar no núcleo. Você sabe que eu estou sempre aqui tentando bater no vidro para entrar no aquário, e eu quero que você me diga hoje qual é a real necessidade dessa sustentabilidade financeira. Será que é possível a gente ter sustentabilidade financeira sem depender de ninguém? É isso que é a minha pergunta. Um projeto que, de repente, una comunidade, que a minha cabeça fica uma farofa nessa hora. E aí eu penso nisso. Aí eu queria que você... não sei se você me entendeu, se eu estou entendível. Entendi. Eu vou falar pela minha parte, tá? O que eu entendo disso, o que eu acredito, o que eu defendo, o que eu, enquanto Malu, vou buscar, tá? E aí o professor também pode falar dessa parte, porque ele prevê uma certa sustentabilidade ali. Infelizmente, os projetos iniciam, né, e não dão continuidade por causa disso. Por isso, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade de, antes de pensar em criar um projeto, pensar nesse contexto, porque a gente começa algo tão legal e depois tem que parar no meio do caminho, e isso é muito frustrante. Eu, particularmente, eu pretendo, na minha casa, né, iniciar o meu trabalho, porque eu sou neuropsicopedagoga, então eu quero atuar nesse contexto, mas também criar ali um projeto de comunidade de aprendizagem, tá? Mas isso não é para agora. E como você bem disse, a Malu não gosta de ficar na mão de ninguém.
E aí, nesse sentido, eu estou formalizando minha empresa, todo esse processo, os livros que eu escrevo, os trabalhos, formações, o que eu fizer, grande parte disso vai ser revertido para essa comunidade de aprendizagem, inclusive os atendimentos neuropsicológicos então, e psicopedagógicos vão também. Então, a Malu, enquanto o meu trabalho específico, né, dentro do que eu quero fazer, do que eu acredito com a comunidade de aprendizagem, com o projeto de comunidade de aprendizagem, seria isso, uma coisa mais segura. Fora isso, uma outra coisa que eu pretendo é que essa instituição ela seja parceiras de escolas que possam se beneficiar dos trabalhos e, de alguma forma, elas contribuírem, né, para que a gente possa ter um mínimo de sustento para manter essa comunidade de aprendizagem, que vai ser totalmente gratuita, nada cobrado, tá? Então, assim, é o que eu, Malu, penso e sonho, na verdade, muito antes de conhecer o professor, porque o professor eu conheço há muito pouco tempo, apesar de ser filha de português, eu nunca tinha ouvido falar de Escola da Ponte, nunca tinha ouvido falar de José Pacheco, eu conheci através da diretora da escola que eu estava trabalhando, mas é algo que já me move há muito tempo dentro da educação, eu não sabia exatamente o que era, então os caminhos, a espiritualidade foram me conduzindo para eu chegar e estar aqui hoje, eu sei exatamente o porquê que eu estou, né? Então é isso, da minha parte. O professor quer acrescentar alguma coisa? Pouca coisa. Há 3 ou 4 vídeos de sustentabilidade financeira. A primeira estava à partida garantida. Quando uma Secretaria de Educação me faz um pedido de criação de redes de comunidades de aprendizagem, eu fiquei cidadão de Maricá, que junto à casa do Darcy, eu esperava que a Secretaria de imediato fizesse um contrato. Eu trabalho pro bono e, portanto, não seria dinheiro para mim, seria dinheiro para uma comunidade. Mas isso não aconteceu. E passado algum tempo, enfim, por razões que agora não vale a pena acrescentar, eu fiquei praticamente sozinho a financiar para matar a fome de crianças e tudo mais que era preciso. E eu não sou rico, não é? Então, esta é a primeira possibilidade, que seria o acordo e o contrato com a Secretaria, não foi concretizado e isso criou exatamente uma situação precária em termos financeiros. A segunda possibilidade é uma daquelas que agora vão ser operadas a partir, talvez, de fevereiro do próximo ano, que é, eu não sou filantropo, nem sou, assim, financiador de nada, mas eu irei contribuir, como a Malu falou, e todos aqui vão contribuir com trabalho, ou até de outro modo, mas eu irei contribuir com dinheiro, que é preciso, mas de uma forma expedita. E isso eu preciso organizar tudo isso, precisamos organizar tudo isso, porque se trata da publicação de obras em autor, ser o próprio autor a publicar. É muito fácil de explicar, mas não vou fazer perder tempo. Quero dizer que esses livros que eu irei publicar reverterão, o valor das vendas reverterá para manter o suporte financeiro deste projeto até pelo menos junho ou julho do próximo ano. Penso que a partir daí haverá uma outra possibilidade, ou até antes, que é a prática de residência pedagógica. A prática de residência pedagógica proporciona um retorno financeiro apreciável. Posso dizer-vos que o projeto Âncora fazia 180 mil reais por mês. E nem um décimo nós precisamos para manter a comunidade. Depois há também a filantropia, há também pessoas que possam, há muitas formas de contribuir, que depois eu poderei acrescentar. Eu quero dizer que tudo isso que eu falo, de tudo isso que eu agora referi,
e que pode manter, pelo menos até junho ou julho, pelo menos 2 ou 3 ou 4 pessoas no projeto. O mais importante é conseguir, até meados do próximo ano, que a Secretaria assuma a sua responsabilidade. Eu não suporto a ideia de alguém que me convida, né, e depois desaparece. Tanto que não foi pouco aquilo que eu gastei naquele lugar. Mas eu não faço contas ao dinheiro. Eu apenas quero que a Secretaria seja digna, honesta e que cumpra compromissos. E isso tem de acontecer. E quando acontecer, certamente que nós não passaremos por situações análogas àquelas que nos fizeram suspender o projeto. Porque eu pensava sempre naquelas crianças, e penso que foi isso que há bocadinho a Francis se emocionou, porque enquanto elas estiveram com esta boa gente lá, elas tiveram cuidados, elas se desenvolveram de uma forma incrível, incrível, como seres humanos que são, vivendo em contextos terríveis. Então, é preciso ter consciência de que a atitude da Secretaria se traduz em prejuízo para as crianças e para aquela comunidade. É isso. Vai acabar tudo bem. Posso complementar? Tá, só um segundinho para a gente organizar, porque a Bianca levantou a mão, mas a Lourdinha tinha levantado antes. Tá. O Bruno vai complementar, e aí depois a Bianca... Bianca, a sua pergunta ainda é sobre esse contexto ou é outra? Não, era só esse contexto, eu só ia dar, tipo, aquela coisa. Primeiro, que eu quero aproveitar para dizer que a Malu é profissional maravilhosa, eu sou paciente, já fui paciente dela, só ela para me ajudar mesmo, para me entender minha mente, e o livro dela eu estou ansiosíssima para ler. Eu tenho só uma coisa para dizer, o meu sonho sempre foi ser pedreira e filantrópica, mas Deus não me deu dinheiro, Deus me deu ideias, Malu, e quando eu falo isso, a única coisa que eu posso dizer que conta comigo, eu tenho uma receita de uma farofa que não é qualquer farofa, e estamos juntas. Eu estou me emocionando, mas estamos juntas. Eu não posso depender de prefeitura porque eu tenho medo do meu réu primário. O professor sabe da minha história, o João, enfim, as pessoas que sabem a história do meu réu primário. E é isso, Malu. Força, não estamos sozinhas, tá? A minha receita da farofa é poderosa, desculpa, mas assim como todas nós mulheres somos, tá? É isso. Um bom Natal para você. Essa é uma retrospectiva enarque dentro de mim. Obrigada. É só isso. Pode continuar. Agradecemos. O Bruno, então, vai complementar. Só complementando, que o professor falou, né, em relação a isso, porque a Carla teve alguns contatos, né, com a Estufa Maricá, com a Incubadora Maricá, com a Assistência Social de Maricá, e aí seria muito bom a gente conseguir realmente ter uma questão de uma autonomia em relação ao poder público, só que aí a gente estaria isentando o poder público de uma obrigação constitucional dele, né, da própria questão da educação pública, né, a gente estava fazendo um contraturno escolar, sim, mas voltado para a educação pública, né, e o Estado, por si só, ele é totalmente responsável por toda essa questão de dar suporte para quem desenvolve projetos voltados para a educação, né, esses 3 vieses que o professor colocou são bacanas, ótimos, só que a gente também precisa colocar com que, como ele gosta de falar nas palestras, né, a única lei que funciona no Brasil é a lei da gravidade. Mas se a gente não brigar pela lei da educação, ninguém vai brigar. Então, a gente precisa, sim, fazer com que a Secretaria de Educação, junto com seus outros tentáculos, né, possa fazer com que projetos como esse tenha viabilidade, não só a questão financeira, mas, sobretudo, os aportes educacionais como um todo, né? Então, a gente jamais vai isentar o poder público de uma obrigação deles. Nunca, senão a gente não seria anarquistas. Importante isso, porque a gente não está excluindo, né, o poder público disso, não. Ele, na verdade, tem que ser aliado e fazer o que ele precisa fazer, né? Muito bem colocado. Bruno, a Lourdinha, quer falar?
Deixa eu ver. E o que eu vejo é o seguinte, eu sei das questões financeiras, é muito difícil. O poder público não pode se isentar disso. Enquanto a gente tiver como lutar contra isso, vamos lá. Mas o principal para mim que eu vejo é como que esse projeto ele é forte, ele é verdadeiro, e como ele acontece assim, na cara da gente, lindo, parabéns à Carla, ao Evaldo, à Francis, nossa, que coisa linda, eu não quero falar, muito lindo, e funcionou, e acontece, então, você vê, a gente ali, com 2 semanas, eu vi essa coisa borbulhar, igual um milho de pipoca, mas a gente teve todas as fases, do acordo de convivência, de assembleia, de autonomia, o vínculo que foi desenvolvido ali com todo mundo. Então, gente, é isso, a gente não pode desistir. Agora, o principal é que esse projeto vai formar cidadãos que vão poder brigar por isso. Eu não sei quanto a gente vai conseguir, a gente só não pode desistir. Mas essa formação que traz dentro disso, essa consciência, é que é importante. E vamos lutando para isso aí. Agora, se a gente conseguir também comer pelas beiradas, vamos lá. A gente vai tentar, onde a gente conhece, onde a gente pode fazer. Então, parabéns a todos. É isso. Tá. É só um segundinho, rapidinho, o André vai falar. Tem alguém que estava na frente do André que eu não consigo ver aqui. É importante o que a Lourdinha falou, porque assim, o André acho que consegue falar melhor, né? Teve pais assim, elogiando o comportamento das crianças. E assim, em 2 semanas de trabalho com a gente. Aí o André vai compartilhar, tá? Tá, abri. Tá. Eu sou leigo também, desculpa. Eu tenho 53. Tem cara de 15, mais 53. Bom, deixa eu falar 3 pontos aqui que o nosso amigo, que a dona Lourdes falou, em relação à nossa experiência com as crianças, no final de todo o contexto, as mães vinham falar com a gente sobre a melhora das crianças isso em 2 semanas. Isso foi um fato mesmo, que nós, que não conhecíamos esse projeto, né, fomos conhecer através... Eu acho que nós somos os mais novos aqui, né, pelo que eu estou vendo no projeto em si. Mas realmente é uma coisa que funciona e pode funcionar cada vez mais. Tá? O outro ponto, a associação, na autossustentabilidade, ela viveu, né, pelos associados, né? O nosso trabalho de sustentabilidade era essa. Só que um dos quesitos bons para quem tem uma associação ou uma ONG são as fomentas. Mas aí entra a política, como a nossa amiga falou, que eu sinto muito que um amigo falou da incubadora, que de uma certa forma é uma autarquia, mas não adianta, envolve a política. Eu acabei de receber agora uma inscrição sobre, né, entrar com algum projeto dentro da incubadora. Eu vou me desculpar, eu não acredito que eu vou conseguir, porque eu já fiz um projeto, ganhei e não recebi. Não recebi. Inclusive, esse projeto está para voltar essa verba para o governo, porque não foi dado como, né, os que ganharam, né? A meritocracia não existiu ali, houve uns problemas jurídicos, mas eu não quero falar sobre política, como a nossa amiga levantou, e que eu também não acredito. Mas estamos aqui para trabalhar, né, se envolver nesse projeto, achar meios para que a gente possa realmente se autossustentar e pode contar com a gente. Mas o negócio funciona mesmo. Foi espantoso, impressionante, porque a gente se envolve com as crianças muito. A associação foi criada não só para as crianças, os idosos, para qualquer tipo, né? Mas realmente as crianças é que se envolvem mais, as crianças é que é o começo de todos, de uma nova vida, de novos ciclos, então é o que precisamos realmente trabalhar e desenvolver mesmo. Tá bom? Obrigado a todos, agora vou
todo mundo descansar um pouquinho. Um abraço a todos aí. Se ninguém quer falar mais, eu não estou vendo. Ah, tá. Cadê? Não aparece para mim. Então, o Evaldo, tá? Que não aparece aqui, não. O Evaldo vai falar, tá? No tema do como financiar os projetos, é muito importante pensar que existe um mecanismo que normalmente sai dos nossos impostos, né, que são muitos, e que dependendo da forma que as comunidades são organizadas no sentido de associações, esse tipo de coisa, existe os editais. Os editais, por exemplo, os editais para a cultura pode ser pedido para, como contrapartida, fazer 6 meses de formação dentro de uma dessas comunidades, né, associações, em que se pode buscar verba do Estado, que na verdade é nossa, né, e distribuir para a comunidade dessa forma, trazendo uma quantidade de dinheiro para fazer 6 meses de curso, seja lá o que for, ligado à cultura, que também esse é o objetivo, né, trazer também, aproximar as artes, né, do aprendizado, não separar. Eu acho incrível, uma das coisas que me incomoda, por exemplo, entrar numa escola pública e ver ela pintada com sintético, uma coisa quadrada, uma coisa sem alma, e por que não tem uma pintura na parede, um quadro, uma escultura, qualquer coisa do lado de fora, porque é daí que começa o contato com a arte. Tu começa ali cedo, até por respeitar ela. Por isso que muitas das vezes a gente passa pela rua e vê esculturas sendo pichadas e vandalizadas, entende? Porque não teve esse contato desde cedo com as artes. Então, levar isso para dentro da comunidade é importante. Então, criar, participar, as associações, participar de editais em que convide artistas e não só para fazer cursos lá dentro, é uma forma de financiar esses cursos e de financiar a associação e a comunidade. Bom, é isso. Essa é a opinião que eu quero deixar. Eu quero só finalizar minha fala, quero primeiro agradecer a Bianca, porque a pergunta dela trouxe para a gente, para quem está aí, né, com os projetos também, várias possibilidades, né? Então, assim, a gente tem bastante. O que nos move é o propósito. Então, quando um grupo, quando um projeto acaba, é porque alguém se desvirtuou do propósito. E aqui a gente tem um núcleo forte, porque é um núcleo que comunga do mesmo propósito. Então, a gente vê projetos que acabam porque, de repente, alguém ali começou a pensar de forma diferente, e isso tira a força daquilo que é um grupo, daquilo que é um projeto. Então, a gente precisa entender isso. Qual é o meu propósito? Né? Qual é o meu papel dentro dessa sociedade e dentro desse grupo, dentro desse núcleo, dentro desse projeto? E quando a gente tem isso bem definido, a gente atrai as pessoas certas. E aí as coisas se movem, né? Porque eu acredito em algo muito maior, que eu chamo de espiritualidade, que nos move e nos direciona para aquilo que a gente veio ser e fazer aqui nessa terra. Vou passar, eu acho que não tem mais ninguém que queira falar, vou passar para a Zizi. Hoje a gente tomou o tempo da Zizi todo, né? Malu, a combinação era ser realmente focada no projeto de Maricá, né? Eu falei para você, inclusive, vão ser as 2 horas. Você, não, vai ser 1 hora e pouco. Falei, viu? Tranquilamente. Estamos aqui para a nossa reunião ENARC, né? Fazendo esse encerramento, realmente, das 3 semanas que foram voltadas ao ENARC, agora voltado ao projeto
né, do núcleo da construção e já desenvolvimento do núcleo de Maricá. E eu vou perguntar para o amigo Zé se gostaria de fazer mais alguma colocação, amigo Zé, para a gente fazer esse encerramento. E depois vou falar um pouquinho sobre aqui a formação das novas condições sociais de aprendizagem e educação, que temos só algumas questões para fechar e organizar. Bom, é a imagem de um estrangeiro no Brasil, mas que já se sente muito brasileiro, não é? Eu costumo dizer que já fui assaltado 3 vezes e, portanto, tenho o estatuto da brasilidade. Quando, há muito tempo atrás, em 2004, acho que foi 2004, eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo. Alguns professores que leram esse artigo me convidaram para uma reunião, já em 2005. E nessa reunião foi criado o grupo dos românticos conspiradores. Esses românticos conspiradores adotaram uma sigla, o RC, que adveio de um livro que o Rubem Alves escreveu em Portugal, chamado Por uma Educação Romântica. Depois eu poderei facultar-vos a leitura. Ele não está publicado no Brasil. Por uma Educação Romântica. E de uma conversa que eu tive com ele, em Campinas, em que ele dizia que o livro era maravilhoso, o propósito era fantástico, que eu me considerava também um romântico, mas que não bastaria ser romântico, era preciso conspirar. Foi assim que nasceu este movimento dos românticos conspiradores, que tem como tradução também este projeto e muitos outros que aqui estão e outros ausentes, estiveram na origem do 3º Manifesto de Educação do Brasil, estiveram na origem da Conferência Nacional da Alternativa para a Melhor Educação, mas que agora está a precisar de uma atualização e de uma organização mais estruturada. E é por aí que eu pretendo fazer o último ano da minha vida profissional. A Escola da Ponte vai fazer 50 anos no próximo ano, e eu pretendo retirar-me, dar espaço às pessoas, e como disse, neste momento eu me considero apenas, e tão só, já é muito, membro deste núcleo de projeto Maricá. Mas com os românticos conspiradores que somos, eu irei ainda, no próximo ano, acompanhar alguns, mas precisam de uma reestruturação, precisam de se tornar visíveis socialmente, porque estes mais de 20 anos que eu já levo são sinal de que eles têm uma importância extrema na educação brasileira do século XXI. Então, eu terminaria agradecendo. Agradecer é pouco, mas para já é aquilo que eu posso dizer. A todos aqueles que começaram o movimento, lhe dão expressão hoje em dia, e que muitos já faleceram, infelizmente. Então, em memória desses e dos ancestrais que aqui foram trazidos, e daqueles que vão continuar os projetos, gratidão. Agradecida, amigo Zé, agradecida a todos, parabéns ao Núcleo de Maricá, nessa reconstrução em reengenharia, vamos torcer aí para o ano 2026, né, o importante é esperançar e fazer. Bom, então estamos encerrando essa construção do ENARC de 2026, o ENARC diferenciado, dinâmico, né, também fico triste por não todos estarem aqui presentes, mas entendo que cada movimento é um movimento, né, e nós vamos nos integrando naquilo que nos une, que é a humanização, que é fazer, né, o que nós expressamos e confiamos e fazemos. Então, gostaria de agradecer e falar para vocês o seguinte, para a gente se organizar, porque agora nós estamos no período de Natal, Ano Novo, temos um período aí de reorganização, então foi solicitado por muitos participantes, por muitos projetos, uma necessidade de pausa, para a gente poder, inclusive, se organizar e se entrar nos projetos, né? Então, a proposta que foi mais votada, digamos assim, votada não é uma palavra boa, consensuada,
foi no dia 17 de janeiro retornarmos. Temos umas 3 semanas agora de pausa, né, que seria a semana agora próxima, do dia 27, depois do dia 5, se eu não me engano, retornarmos no dia 17. Tá? Essa foi a proposta em assembleia, queria confirmar com vocês se estamos firmados para, no dia 17, retornarmos com animação, né, e já com os nossos desenvolvimentos aí em construção. Tudo bem para todos? Trazendo essa pauta, né? Faltava confirmar com todos que já tinham solicitado. Então, com alegria, né, encerramos por esse momento de pausa e ano que vem estamos juntos novamente para continuar essas construções em redes de comunidade de aprendizagem, com os projetos de comunidade de aprendizagem que estão se desenvolvendo no Brasil, no mundo, em Portugal e com muitos locais. Parabéns a todos nós, felicitações e que o espírito natalino esteja conosco, não aquele do Papai Noel, e sim, né, de Jesus, no sentido do amor ao próximo, o amor consigo mesmo, e nessa construção de fraternidade, porque juntos nós conseguimos fazer. Então, vamos manter a nossa solidariedade do fazer e ser. Um grande, grande abraço a todos e a todas. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, desejar uma confraternização, muito amor e valores em construção para todos nós, porque o amor move montanhas e move muito mais, move o nosso comportamento para fazer melhor de si, né? Então, parabéns, muito amor, felicidades, grande abraço fraterno a todos e a todas. Quem quiser se colocar, fique à vontade, senão já estaremos encerrando. Grande abraço.